Desde a eternidade, antes mesmo do surgimento dos reinos e da marcha dos impérios, o Deus eterno já delineava a história da humanidade. Quando a fé é testada pelo sofrimento, quando reis se colocam acima do Altíssimo e o orgulho humano ameaça, a verdade Deus suscita testemunhas. E do meio da derrota, uma voz se levanta, uma fé inabalável, um servo que permanece firme diante dos reis. Pois os reinos dos homens são efêmeros, como o pó, mas o reino de Deus é eterno e jamais será destruído. Jerusalém arde em chamas. O céu se cobre de nuvens escuras, como se a própria abóbada celeste lamentasse a cena. Em meio aos gritos, ao choque das espadas e ao desmoronamento das muralhas, o exército babilônico avança implacavelmente. Nabucodonosor, rei da Babilônia, observa a conquista da cidade sagrada com olhos que não demonstram piedade. Seus conselheiros registram nomes e riquezas, ordenando a seleção dos jovens mais promissores. 4 adolescentes são retirados. Dos escombros, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Suas roupas estão empoeiradas, mas seus olhares permanecem firmes. São levados para uma terra estrangeira, onde seus nomes, cultura e fé serão desafiados. No coração da Babilônia, os portões do palácio se abrem como a boca de um monstro ávido. Ali, sob a supervisão de Aspenaz, chefe dos oficiais do rei, os jovens recebem novos nomes. Daniel se torna Belazar, Ananias é chamado Sadraque, Misael é renomeado Mesaque e Azarias recebe o nome de Abednego. No salão de treinamento são servidas iguarias finas, carnes suculentas e vinhos aromáticos. Daniel, no entanto, observa tudo com desconfiança. Percebe que não se trata apenas de comida, mas de uma consagração, pois os alimentos e bebidas foram oferecidos aos deuses babilônicos. Com coragem, ele se dirige a Aspenaz. Peço que não me obrigue a me contaminar com a comida e o vinho do rei. Aspenaz hesita, pois simpatiza com Daniel, mas teme a ira de Nabucodonosor. Daniel insiste, propondo um teste. Experimente seus servos por 10 dias. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Depois, compare nossa aparência com a dos outros jovens. A proposta é aceita. 10 dias se passam e Daniel e seus amigos mostram uma aparência saudável e vigorosa, superior à de todos os demais. Impressionado, Aspenaz permite que continuem com sua dieta. Enquanto os dias se sucedem, o Deus de Israel honra a fidelidade dos jovens. Eles se destacam em conhecimento, literatura e sabedoria. A Daniel, em especial, é concedido um dom extraordinário, a capacidade de interpretar visões e sonhos. Ao final dos 3 anos de treinamento, os jovens são levados à presença do rei Nabucodonosor. O salão do trono é grandioso, adornado com ouro e opulência. O rei os examina atentamente, faz perguntas e testa seu raciocínio. Ao final da audiência, levanta-se e declara: em toda a minha corte, não há quem se compare a estes 4. Eles são designados para cargos importantes e Daniel conquista a atenção direta do rei. Mas a paz é breve. Uma inquietação toma conta do trono da Babilônia. Certa noite, Nabucodonosor acorda com o rosto suado e o coração acelerado. Tenta recordar o sonho que se esvai como névoa, deixando em sua alma um pressentimento perturbador. Ele convoca os magos, encantadores e astrólogos. Tive um sonho que me perturba profundamente. Quero saber o que sonhei e o que significa. Os sábios se entreolham confusos. Relate-nos o sonho, ó rei, e nós o interpretaremos. Mas Nabucodonosor esbraveja: eu me recuso. Vocês devem me dizer o sonho e sua interpretação. Se falharem, serão despedaçados e suas casas se tornarão montes de entulho. O medo se espalha como um incêndio. Nenhum homem pode sondar a mente de outro,
nenhum sábio ousa falar. O rei, enfurecido, decreta a morte de todos os sábios da Babilônia. Ao saber do decreto, Daniel procura Arioque, capitão da guarda encarregado das execuções. Ele questiona a pressa da ordem real. Compreendendo a gravidade da situação, Daniel pede um prazo ao rei. Ele se retira com seus amigos e juntos fazem o que lhes é habitual. Oram de joelhos, clamando ao Deus dos céus. Ó Deus de meus antepassados, eu te louvo e agradeço, pois tu me deste sabedoria e poder. Tu me revelaste o que pedimos, revelaste o sonho do rei. Naquela noite, Daniel tem uma visão. O mistério é desvendado. No dia seguinte, ele se apresenta a Arioque. Não execute os sábios da Babilônia. Leve-me ao rei e eu interpretarei o sonho. O destino o aguarda no salão do trono. Com passos firmes e olhar determinado, Daniel se dirige a Nabucodonosor, enquanto a multidão aguarda em silêncio. Diante do rei, Daniel não busca exaltar a si mesmo. Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho pode revelar este mistério, mas há um Deus nos céus que revela os mistérios. E naquele momento solene, o jovem hebreu começa a revelar o conteúdo do sonho que o rei havia esquecido. Uma estátua imensa, com cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. A respiração do rei se prende em expectativa. Daniel prossegue. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Após ti surgirá um reino inferior, depois um terceiro de bronze e um quarto reino forte como ferro. No final, virá um reino que Deus estabelecerá, um reino eterno que jamais será destruído. O trono de Nabucodonosor estremece diante da grandiosidade da revelação. O rei se prostra diante de Daniel em admiração. Certamente o teu Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Daniel é promovido e seus amigos recebem posições elevadas na província. O nome do Deus de Israel começa a ecoar pelos muros da Babilônia, mas no coração do rei uma transformação começa a ocorrer. O orgulho cresce e logo uma nova provação se aproxima. Os dias passam e o brilho dourado do trono babilônico reflete a crescente vaidade de Nabucodonosor. Ainda impressionado com a revelação do sonho, o rei se considera o centro de todo o poder. Apesar da advertência profética de que outros reinos surgiriam após o seu, Nabucodonosor decide reescrever o próprio destino. Ele ordena a construção de uma estátua colossal de 27 metros de altura, inteiramente feita de ouro, da cabeça aos pés, uma afronta direta à visão que recebera. A estátua é erguida na planície de Dura, como símbolo de sua glória eterna. É emitido um decreto. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrem-se e adorem a imagem que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem se recusar será imediatamente lançado numa fornalha em chamas. A multidão se curva. Os músicos tocam, homens e mulheres se ajoelham como ondas que se dobram diante de uma tempestade. Mas 3 figuras permanecem de pé em meio à massa prostrada. Sadraque, Mesaque e Abednego desafiam a ordem real. A notícia chega rapidamente ao palácio. Conselheiros invejosos informam o rei. Ó rei, tu decretaste que todo aquele que não se prostrasse seria lançado na fornalha. Pois há judeus que não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que ergueste. Furioso, Nabucodonosor ordena que os 3 jovens sejam trazidos à sua presença. Seu olhar é sombrio e ele lhes oferece uma última chance. É verdade que vocês não adoram a minha imagem? Se agora se prostrarem, tudo ficará bem. Mas se não o fizerem, serão lançados imediatamente na fornalha e que Deus poderá livrá-los da minha mão. Sadraque, Mesaque e Abednego respondem com coragem. Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti.
Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode nos livrar. Mas mesmo que ele não nos livre, saiba, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem que ergueste. Silêncio. O trono estremece de ira. O rei ordena que a fornalha seja aquecida 7 vezes mais. Soldados fortes amarram os jovens. A fornalha ruge como um monstro, insaciável. Os homens que lançam os jovens na fornalha morrem por causa do calor intenso, mas os 3 caem no fogo e não gritam. O rei se levanta de repente. Seus olhos se arregalam. Ele exclama, perplexo: não lançamos 3 homens amarrados dentro do fogo? Sim, ó rei, respondem, mas eu vejo 4 homens soltos, andando no meio do fogo e não se machucam. E o 4º homem tem a aparência de um filho dos deuses. Nabucodonosor se aproxima da fornalha e grita: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Eles saem. Suas roupas não estão chamuscadas, nenhum fio de cabelo foi queimado, nem há cheiro de fumaça neles. Os conselheiros observam em silêncio e temor. Então o rei declara diante de toda a corte: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos. Nenhum outro Deus é capaz de livrar assim. Eles são promovidos a cargos ainda maiores, mas no íntimo o rei permanece dividido entre o temor e a soberba. Uma luta interna começa a se intensificar. Certa noite, enquanto a cidade dorme, o rei tem outro sonho. Desta vez é diferente. Ele vê uma árvore gigantesca que alcança o céu e é visível até os confins da terra. Seus ramos alimentam e abrigam todas as criaturas, mas um mensageiro celestial desce e proclama: derrubem a árvore, cortem seus galhos, espalhem seu fruto, mas deixem o tronco com raízes, preso com ferro e bronze, que a mente humana lhe seja tirada e seja dado um coração de animal, até que reconheça que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. O rei acorda perturbado e chama Daniel. O clima na sala é tenso. Daniel ouve o relato em silêncio e ao final fica atônito. Nabucodonosor percebe sua reação. Não tenha receio de me dizer, Belazar, o que significa o sonho. Daniel respira fundo e responde: ó rei, que este sonho se cumpra sobre os teus inimigos. A árvore és tu, cresceste e te tornaste forte. Tua grandeza alcança o céu, mas serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais. Comerás capim como o boi. E isso durará 7 tempos, até que reconheças que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. O rei se cala e Daniel, com compaixão, suplica: ó rei, aceite o meu conselho, renuncie aos teus pecados e pratique a justiça. Talvez então prolongues a tua prosperidade. Mas o tempo passa e o orgulho prevalece. 12 meses depois, enquanto passeia no terraço de seu palácio, Nabucodonosor contempla a cidade. Não é esta a grande Babilônia que eu construí como residência real, com o meu poder e para a glória da minha majestade? Antes que termine a frase, uma voz ecoa dos céus: ó rei Nabucodonosor, a tua autoridade real foi tirada de ti. No mesmo instante, ele enlouquece, é expulso do palácio e passa a viver nos campos, alimentando-se como os bois. Seu corpo se molha com o orvalho, seu cabelo cresce como penas de águia e suas unhas como garras de ave. A glória do homem mais poderoso da terra é reduzida à humilhação. Ao fim dos 7 tempos, o rei ergue os olhos ao céu. A razão retorna. E ele se ajoelha, declarando com voz embargada: louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno. Ele humilha os que andam com orgulho. Restaurado ao trono, Nabucodonosor reconhece: há um Deus acima de todos os tronos da terra.
Mas a Babilônia não permaneceria para sempre. Logo outro rei surgiria, um que desprezaria o sagrado e cujo fim seria selado por uma mão invisível. O tempo avança. Nabucodonosor desaparece dos registros históricos. O trono da Babilônia agora pertence a Belsazar, neto do antigo rei. Ao contrário de seu avô, que aprendeu a temer o Deus dos céus, Belsazar se entrega à libertinagem, à arrogância e à idolatria desenfreada. É noite e o palácio está repleto de música e vinho. Um banquete suntuoso é oferecido a 1000 nobres. Mulheres dançam e sacerdotes pagãos entoam cânticos profanos. A atmosfera é de embriaguez e decadência. Em meio à euforia, o rei tem uma ideia macabra. Tragam as taças de ouro e prata retiradas do templo do Deus dos Hebreus em Jerusalém. Vamos brindar com elas. As relíquias sagradas que haviam sido consagradas ao Deus de Israel são agora profanadas em um ritual de escárnio. Belsazar ergue uma taça, as divindades de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Todos riem, bebem, celebram. Mas então Osalão mergulha num silêncio súbito e gelado. Uma mão surge, sem corpo, apenas dedos luminosos e sobrenaturais que escrevem palavras flamejantes na parede do palácio, diante dos olhos de todos. As palavras são: Men Tekel Parim. Pânico. Os músicos cessam, as taças caem no chão. Belsazar empalidece. As pernas tremem. Os joelhos se batem. Ele grita: chamem os magos, os adivinhos, os encantadores. Quem decifrar estas palavras será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro e será o terceiro no reino. Mas ninguém entende a inscrição. O mistério paralisa a corte, até que a rainha-mãe, ouvindo a confusão, entra na sala e se dirige ao rei com reverência. Ó rei, não te perturbes. Há entre nós um homem em quem habita o espírito dos deuses exantos. Nos dias do teu avô Nabucodonosor, ele revelou sonhos e mistérios. Seu nome é Daniel, e Daniel é trazido. Agora, mais velho, seu rosto carrega sabedoria e firmeza. Bom, mas essa já é outra história. Se você gosta de histórias misteriosas da Bíblia, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Vamos continuar essa história de Daniel e o rei Belsazar? Deus nos abençoe.